noite, crianças. Muito bom estar com vocês aqui novamente no nosso culto Penha Kids da Igreja Presbiteriana da Penha. Hoje o nosso tema, ele nos fala: criado para ser eterno. Deus nos criou para ser eterno e eternamente adorá-lo. Tá bom? Nós vamos falar o versículo, nós vamos aprender o versículo que está na Bíblia, tá? Lá no livro de Eclesiastes 3:11, parte A. É só a primeira parte do versículo. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Deus nos criou para sermos eternos e adorá-lo eternamente. Um grande beijo para vocês. E ó, não esqueçam, domingo na igreja, 9:30 da manhã e às 17 horas nós estamos tendo nossos estudos, a nossa escola bíblica dominical. Apareça lá. Um grande beijo. Deus abençoe. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é a tia Hilary e hoje nós vamos louvar juntos. Então, como a tia sempre costuma dizer, chama o papai, chama a mamãe, chama todo mundo, porque é hora de louvar o Senhor. E como diz lá em Filipenses 4:4, alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Queridos pais, querida equipe, que bom podermos cultuar o nome do nosso Deus. Nós estamos aqui nesse momento de culto e a nossa temática geral é uma vida com propósitos. Uma vida com propósitos. E hoje na nossa reflexão nós vamos pensar sobre o seguinte tema: criado para ser eterno. Olha que coisa fantástica. Lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, a palavra de Deus nos diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O sábio Salomão, escrevendo no livro de Eclesiastes, ele diz: pôs a eternidade no coração do homem. Isso significa, menina, menino, queridos pais
Isso significa que você foi criado para ser eterno. A vida não se resume apenas a esta vida terrena de 1 a 100 anos de idade. A vida ela é muito mais do que isso. Deus nos criou para a eternidade. Ainda que o pecado de Adão e Eva e assim toda a natureza contaminada por esse pecado e toda a geração a partir de Adão influenciada sobre esse pecado, viva agora no mundo de morte, no mundo de limitações, você foi criado para ser eterno. Isso, queridos, tem que nos ensinar algumas verdades. Eu gostaria de, à luz deste tema, pensarmos algumas verdades sobre esse tema, criado para ser eterno. Primeira verdade que a gente aprende é que o corpo físico é uma residência temporária. O corpo físico é uma residência temporária. Este corpo que Deus nos deu, ele não é definitivo. Ele não é para todo sempre. É claro que ele vai morrer, ele vai virar pó, e depois a gente vai ressuscitar e ele vai ser transformado. Mas nesse estado em que ele está, contaminado, comprometido pelo pecado, é uma residência temporária. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, Paulo diz: quando esta casa terrena se desfizer, falando do nosso corpo, ele diz: temos da parte de Deus uma casa eterna. Então, primeira coisa que você tem que aprender é que este corpo é uma morada temporária. Nós estamos nele, nós habitamos nele, mas ele não é eterno. Ele vai morrer, nós vamos morrer. Morrer não é cessação de existência, é separação de elementos. E quando a alma se separar do corpo, esse corpo vai entrar em estado de falência, vai apodrecer, vai virar pó. E um dia Deus vai restaurá-lo novamente. Então, aí teremos um corpo e almas eternos e viveremos para sempre na presença do nosso Deus. Essa é a primeira verdade que você tem que aprender sobre o fato de você ter sido criado para a eternidade. Esse corpo é uma morada passageira, transitória, temporária. Segundo lugar, esta vida terrena é uma oportunidade de escolha. A vida terrena é uma espécie de preparação, é uma espécie de ensaio geral. Mas nesta vida terrena eu escolho o meu destino final. Então a segunda lição aqui é que a vida terrena é o momento desta escolha. Se eu decido viver sem Deus, uma vida de pecado, uma vida de idolatria, uma vida longe de Deus, de rebeldia, a Bíblia diz que o meu destino será ruim, será de castigo, de morte eterna. Se eu, pela graça de Deus, decido viver uma vida de obediência, onde Deus é crido, é obedecido, é glorificado, a Bíblia diz que o meu destino será de glória eterna. Vai chegar um dia em que Jesus voltará para julgar todas as coisas e ele vai separar os bons dos maus, os salvos dos não salvos. E esta escolha nós fazemos nesta vida terrena, entendendo que você foi criado para ser eterno, entendendo que a vida não termina com a sua morte física, ela continua na eternidade, e a continuação dela na eternidade depende da escolha que você fez nesta vida terrena, temporária, esse corpo temporário. Se você vai para a glória eterna com Deus ou para o sofrimento eterno sem Deus. Sendo assim, a terceira lição que a gente aprende aqui é que eu tenho que viver sob a luz da eternidade. Ou seja, viver sob a luz da eternidade significa viver considerando que eu não acabo com a minha morte, que eu não termino quando eu morro. E que se eu tenho uma vida futura, então eu quero ter uma vida futura melhor do que essa vida presente.
Essa vida terrena já é uma vida difícil, de lutas, de sofrimento, de dor, de luto, de lágrimas, de doenças. Por que eu vou querer depois passar uma eternidade numa vida pior do que essa? Não, eu quero uma vida melhor. E então eu tenho que fazer a escolha certa, a escolha correta. Eu tenho que viver sob a luz da eternidade, entendendo que eu estou aqui me preparando como um aluno num cursinho, se preparando para adentrar a universidade. Então eu vou fazer o melhor cursinho para que eu seja aprovado. Para que quando eu sair desta morada terrena, a minha escolha tenha sido uma escolha à luz da eternidade, viver na presença do nosso Deus. E assim sendo, a quarta lição que eu aprendo à luz desse tema é que a vida precisa ser focada no ser, não no ter. Sabe, nós vivemos uma sociedade materialista, onde as pessoas estão tão preocupadas com coisas, com ter casa, ter carro, ter bens, ter conhecimento, ter cultura, ter fama, ter glória e ter um monte de outras coisas. E a gente se esquece que o mais importante não é o que eu tenho, o mais importante é o que eu sou. É focarmos a nossa vida no ser, no nosso ser, na nossa essência. Ainda que eu não tenha nada, mas eu posso ser uma pessoa boa, uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, uma pessoa honesta, uma pessoa positiva, uma pessoa focada em Deus, focada na palavra de Deus. Eu posso ter tudo, bens, riqueza, poder, glória, e ser uma pessoa má, uma pessoa egoísta, uma pessoa mentirosa, uma pessoa falsa. No dia do juízo, o que Deus vai colocar na balança não é o que você tem, é o que você é, não é o que você teve, é o que você foi. Não é que é pecado ter coisas. Claro que não. Eu posso ter tudo isso, desde que eu seja uma pessoa boa, desde que eu seja uma pessoa íntegra. E aí então, queridos, concluindo nessa temática criado para ser eterno, que nos ensina que o corpo físico é uma morada transitória, que nos ensina que a vida terrena é o tempo da escolha para viver bem ou mal na eternidade, que nos ensina que temos que viver sob a luz da eternidade, considerando que a vida continua depois desta vida terrena, e que nos ensina que é mais importante focar no ser do que no ter. Eu tenho que entender que tudo isso só é possível se a minha vida estiver fundamentada em Jesus Cristo, na cruz de Cristo. É somente em Jesus, no sacrifício de Cristo, no sangue derramado, numa vida cristocêntrica, que eu vou experimentar estas verdades. Que eu vou viver para o ser e não para o ter. Que eu vou viver focado na eternidade, não nas coisas terrenas. Que a minha escolha será uma escolha para a glória de Deus e não para as paixões humanas, e que eu vou entender que esta morada é uma morada transitória, mas Deus tem algo melhor, tem uma morada eterna no céu, naquilo que a Bíblia chama de vida eterna, de Nova Jerusalém, de Cidade Santa, para onde nós vamos. Considere isso, você foi criado para ser eterno, Deus colocou a eternidade no seu coração. Então entenda que nós estamos aqui de passagem, que nesta passagem eu tenho que escolher se eu vou para o céu ou para o inferno, é uma escolha sua. Que nesta vida e nesta escolha eu tenho que viver sob o prisma da eternidade, e que para viver assim eu tenho que viver para o ser e não para o ter. Que Deus nos abençoe. Amém. Pai Santo, obrigado pela bênção desta noite de culto, de louvor e de adoração. Obrigado pelo dia que o Senhor já nos deu, manhã, tarde e agora adentrando, ó Deus, mais uma noite. Obrigado. Obrigado pelo trabalho, obrigado pelo sustento, provisão, proteção, salvação que temos em Cristo Jesus. Apliques estas verdades na nossa mente, no nosso coração e ajuda-nos a vivermos dentro desta perspectiva que fomos criados para a eternidade, por Cristo Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imensurável de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação, dons e ensinos do Espírito Santo de Deus estejam conosco hoje e para todo sempre. Amém, Senhor.
Queridos, obrigado. Deus abençoe sua semana. Deus abençoe sua vida, trabalho, estudo. Queridas crianças, sejam abençoadas em nome de Jesus. Compartilhe este link, este culto, esta mensagem e fiquem com Deus. Até a semana que vem, se Deus assim permitir. Amém. Oi, crianças, tudo bem? Conseguiram entender tudo que o reverendo Carlos ensinou pra gente hoje? Entenderam que Deus é eterno e que nós moraremos com Ele na eternidade, um tempo que nunca acaba? Vocês conseguem entender isso? Para que você possa explicar para alguém aí da sua casa o que é eternidade, eu trouxe hoje, 3 copos. 2 copos estão cheios de água e 1 copo está vazio. E eu trouxe também uma colher. E eu vou explicar para vocês mais ou menos o que é eternidade, para vocês explicarem para o pessoal aí de casa. Com essa colher, eu vou pegar a água que está nesse copo. E eu vou tentar encher esse copo aqui, Será que eu vou conseguir? Vai demorar um pouco, não é? Esse copo é grande, tá tão cheio. E essa colherzinha é tão pequena. Só que com esse copo aqui, eu vou derrubar a água. Vou continuar enchendo outro copo. Será que isso vai acabar? É isso que é a eternidade. Enquanto eu tento esvaziar esse copo de água com essa colherzinha, eu não vou parar de encher o outro copo. Isso é eternidade. Tenta fazer na sua casa, explica para alguém, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser muito legal. Vocês vão aprender isso que é tão importante e ainda vão se divertir. Um beijo, até a próxima.